Nós vamos hoje conversar sobre uma família bem pequena no Novo Testamento, que são 3 irmãos, pelo menos é o que a gente tem referência: Marta, Maria e Lázaro. Só que quando nós conversarmos aqui sobre Marta, Maria e Lázaro, a gente não está conversando só sobre Marta, Maria e Lázaro. A gente está conversando sobre a minha casa, a gente vai estar conversando sobre a sua casa. E foi por isso que eu fiz referência que Marta e Maria, principalmente Marta e Maria, Lázaro menos, eu não vou falar muito de Lázaro, vou falar mais de Marta e Maria, elas funcionam quase como um arquétipo da nossa vivência familiar. O arquétipo é como se elas representam uma figura e uma imagem que representa muito do que nós vivemos hoje, aponta para um padrão de relacionamento ou de comportamento que existe nas nossas casas. É tipo assim: nós temos aqui Martas e Marias. Elas não são simplesmente pessoas que viveram, mas o fato de elas terem sido registradas na Bíblia e alguns detalhes da história delas serem colocados ali para a gente, é como se a gente se visse ali muitas vezes em Maria, ou a gente se visse ali em Marta, e é por isso que eu estou chamando de arquétipo das vivências, da nossa vivência familiar. Mas quem eram eles? Separei alguns versículos de início de João 11, eu queria ler com vocês. Havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de Marta, a sua irmã. Aconteceu que Lázaro ficou doente. E aí quem é Lázaro, pessoal? Acho que vocês conhecem. João 11 é o texto bíblico conhecido como o quê? O texto em que Jesus ressuscitou Lázaro. Então é um caso de ressurreição que a gente tem no Novo Testamento, que inclusive desencadeou um processo de perseguição muito maior sobre Jesus. Foi quando, a partir da ressurreição de Lázaro, foi que decidiram matar Jesus, porque foi uma ressurreição assim, na frente de muita gente viu aquilo, e eles disseram: não, agora a gente tem que tirar a vida dele. Então esse é o Lázaro, tá? E o Lázaro tinha 2 irmãs, que é que a gente vai falar mais hoje aqui: Marta e Maria. Aí o versículo 2 diz que Maria, a irmã dele, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então a Maria, tem alguns episódios na Bíblia em que uma foi uma mulher pecadora, né? E as outras 2 vezes, na minha leitura, é Maria, irmã de Marta e de Lázaro, que lava os pés de Jesus com perfume e enxuga com os cabelos. Ela faz isso antes de Lázaro morrer, e ela repete depois, quando Lázaro depois ressuscita, tá? Quando Lázaro ressuscita. E aí o versículo 5 diz: Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. Esse versículo aqui parece um detalhe, mas ele faz uma referência tipo de como essa família era. Jesus amava todas as pessoas. Então quando ele está dizendo que Jesus amava essas mulheres e essa família, esses irmãos, é porque tinha um negócio ali mais chegado. Tinha um carinho muito especial de Jesus por aquela família. E aí, sabendo quem são os personagens, eu queria agora destacar qual é o conceito, quais são os 3 grandes conceitos que a gente vai extrair dessas histórias que a gente vai já ler. Eu queria que você guardasse isso aí no seu coração para ficar bem claro. Quero fazer isso para ficar bem didático. E eu separei 3 frases. A gente vai conversar depois sobre cada frase. E juntando essas 3 frases, é o seguinte: nós precisamos cuidar do que precisa ser feito para conseguir priorizar o estar e comunicar de forma explícita o afeto. É sobre isso que a gente vai conversar. É isso que a gente vai tirar desse arquétipo de Marta e de Maria. Nós precisamos cuidar daquilo que precisa ser feito. Cuidar do que precisa ser feito para conseguir priorizar o estar e comunicar de forma explícita o afeto. Meu povo, a gente precisa trazer isso para dentro da nossa casa. A gente precisa cuidar do que precisa ser feito, com o objetivo, não apenas de fazer o que precisa ser feito, mas de poder e de conseguir priorizar o estar e comunicar de forma explícita o afeto.
É como se fosse estágio, sabe? Primeiro estágio, cuida do que precisa ser feito, porque se você não cuidar do que precisa ser feito, você não vai conseguir ter tempo para estar. E muito menos encontrar espaço dentro de uma rotina tão alucinante que a gente tem, de deixar de forma bem explícita o afeto e os sentimentos que a gente tem um pelo outro na nossa casa. Vamos ler o texto e a história? Que é de lá que a gente vai tirar? Lucas 10. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, a sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele dizia. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Então, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importa que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz a ela que me ajude. O Senhor respondeu: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, contudo apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Primeira frase: cuidar do que precisa ser feito. Meu povo, dar conta de uma casa dá muito trabalho. Dar conta de uma família dá muito trabalho. Quando eu estou falando casa, eu estou falando, se eu pegar a casa, já é um negócio assim, sem fim. Se você pega casa, lar, e vai pensar na casa como as pessoas que vivem ali, as dinâmicas e as demandas que cada pessoa dentro daquela casa traz, é muita coisa para ser feita. Vocês concordam? Em alguns momentos, é assobiar e chupar cana. É comer farofa e ter que falar Rodolfo. E quem é cearense sabe do que é essa brincadeira. É pesado. É muita coisa para fazer. É muita atividade. É muita demanda. Uma demanda de a conta que tem que pagar, do dinheiro que precisa, primeiro do dinheiro que você precisa levantar para poder dar conta de uma casa e de uma família, depois de ter que administrar esse dinheiro para pagar o que precisa ser pago, para cuidar das coisas que quebram, dos meninos que adoecem, do tarefa de escola. Quem tem menino pequeno em casa, então, é assim, que Deus abençoe vocês, assim, vocês estão vivendo um momento muito difícil da vida de vocês, e isso vai passar. Isso melhora, eu digo muito para os pais, vejo os pais assim, me dizem, isso melhora. Passar, mas melhora. Uma casa dá muito trabalho, tem muita coisa, pelo menos você volta a dormir. E acordar à noite só preocupado, mas pelo menos você volta a dormir, e o não dormir é um não dormir diferente. Não é o não dormir dessa logística. Sabe, eu lembro quando o Tiago nasceu, e a gente na primeira noite, eu olhei assim para Ninha, e eu disse: Ninha, será que não dava para colocar ele aí dentro de novo só para a gente dormir? Isso foi na primeira noite. Eu falei isso brincando, lógico, né? Não estava totalmente convicto do que eu queria e apaixonado pelo meu filho, mas percebendo que o negócio ia ser complicado, que o negócio ia ser puxado. Eu não quero desanimar ninguém aqui não, mas pense direito, viu? É puxado. E aí dá conta, cada demanda, cada época é uma fase que vai vindo, e aí são coisas que você vai tendo que dar conta, é muita coisa para resolver. Você casa, aí tem que fazer o casamento, tem que montar a casa, é muita coisa para fazer. Tem uma época da vida de um casal em que os eletrodomésticos eles se reúnem e eles dizem assim um para o outro: para mim deu. Estou começando a sair, quem sair por último apaga a luz e fecha a porta. E eles começam a quebrar, o povo que está rindo já entendeu. Eles começam a quebrar um atrás do outro. E o pessoal fala da crise, a crise dos 10 anos é isso. A crise dos 10 anos é isso, é que quebra tudo. Tudo que você ganhou no chá de panela, nos presentes de aniversário, começa a quebrar tudo. Começa a enferrujar, começa a dar problema, é o carro que quebra, são as demandas dos nossos filhos, que não são poucas, não são pequenas, meu povo. Dar conta de uma casa dá muito trabalho. Essa parte eu posso parar, né? Vocês já entenderam, né? Porque ela é experiencial, vocês sabem o que eu estou falando.
uns mais e outros menos. E se você não sabe o que eu estou falando, eu quero ter uma conversa com você. Porque se você está achando que é fácil, é porque tem alguém se lascando na sua casa. A gente conversa já. Continuando sobre Marta, e agora eu quero falar sobre Marta. A casa era de Marta. Olha o que diz em Lucas 10, 38. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Parece que assim, a casa era de Marta. Geralmente eles vamos para a casa de fulana, aquela pessoa que dá mais conta daquilo ali. Vamos para a casa de fulana, a casa era de Marta. Tinha Maria, tinha Lázaro, mas era a casa de Marta. Ela era que administrava aquele negócio. A gente vai entender por quê. E vai entender por que ela está sobrecarregada. Marta parece ser uma pessoa proativa. Aí em João 11, depois que Lázaro morre, Jesus chega num povoado lá longe. Olha o que diz: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado. Não, aqui no 11, 20. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Mas Maria ficou em casa. Marta era proativa. Ela soube que Jesus estava chegando. Ela disse: opa, Jesus chegou, vamos lá. É a pessoa que pede a conta, que quando dá um problema na casa já pega o telefone para resolver. É a pessoa que resolve as coisas. Marta era essa pessoa. Então Marta era uma pessoa proativa. Cadê Jesus? Jesus está lá longe. Então ela já foi lá. E quando ela chegou lá, ela argumentou com Jesus, conversou com ele. Maria ficou onde? Ficou sentada. Acho que Maria era uma pessoa que tinha mais dificuldade assim, de dar conta de uma pia. Marta era a pessoa que se incomodava com a pia suja. Marta era, tu vê como é um arquétipo? Como é algo que representa muito do que a gente vive às vezes dentro da nossa casa. E cada um tem um perfil que cola mais com Maria, cola mais com Marta. E a gente sempre fala tão mal de Marta, vamos redimir Marta. Porque Marta era essa pessoa proativa. E Marta, mesmo quando Jesus chama a atenção dela, porque Jesus chama a atenção dela, ela estava com muito serviço. Em Lucas 10, 40, diz que Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Ela estava com muita coisa. Ela estava dando conta de muita coisa. E pesou. E aí quando a gente percebe que dentro desta, e talvez justamente por Marta ter um foco muito no fazer, ela já tinha adoecido já nesse lugar. Porque a maneira como ela aborda Jesus, e a maneira como ela aborda Maria, no momento lindo que Maria estava vivendo com Jesus, é tipo assim: eu vou ficar sozinha aqui com essa pia e vocês dois vão ficar aí conversando. Só que ela faz isso no meio da sala. Ela faz isso já a partir do esgotamento. Ela faz isso já adoecida e focado naquilo. E Jesus naquele momento, Jesus inclusive é duro com ela. Porque Jesus está dizendo assim: Marta, Marta, para Marta. Para. Maria escolheu a boa parte. Por isso que embora o fazer seja importante, e a gente precisa dar conta dele, e uma casa sem Marta presente é o caos. Embora o fazer seja importante, ele não pode tomar o lugar de importância. Ele é base, mas ele não é o importante. Ele é base, mas ele não é a boa parte. E quando Jesus encosta em Marta e fala para ela essas palavras tão duras, Jesus está tratando o coração adoecido daquela mulher pelo muito fazer. Ele diz: Marta, versículo 40 e 41, Marta porém estava ocupada com muito serviço, então aproximando-se dele perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz a ela que me ajude. O Senhor respondeu: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Ele dá um freio nela. A maneira como ela entra, o Senhor não te importa. Primeiro que ela tá reclamando de todo mundo ali, certo?
Até Jesus, que estava só conversando ali, recebe um carão também. Porque ela está esgotada. E ela, tu não te importas, tu, que a minha irmã fica aqui, tu fica nesse papinho aí, e a minha irmã aqui, e eu aqui sozinho aqui, dando conta de tudo. Ela perde o tempo, ela foge, ela perde a razão. Porque ela está muito focada naquilo que precisa ser feito. E tem hora que a gente precisa largar a pia e precisa ir para a sala conversar com Jesus. Tem hora que a gente precisa deixar algumas coisas não serem feitas e dar prioridade ao estar com pessoas. Embora nem tenha elaborado dessa forma, porque se eu disser que você precisa deixar de fazer as coisas, as Martas aqui presentes vão ficar assim, sim, quem vai fazer? Por isso que eu estou dizendo, vamos cuidar das coisas, para que consigamos priorizar o estar. Ela já está com esgotada, ela está com foco exagerado no fazer, ela já está cobrando. Aí eu faço uma pergunta, o que fazer? O que fazer então? Alguém identifica isso dentro da sua própria casa? O que a gente faz? Primeiro, todos precisam fazer. Todo mundo precisa fazer. É o Isamitiba que diz que onde tem um folgado, tem um sufocado. Se você disse, não acho tão difícil assim dar conta de uma casa, não é porque você é afogado. Ou afogada. Tem alguém carregando esse jarro sozinho. Uma vez eu fui carregar um jarro com uma pessoa, e quando eu peguei o jarro com a pessoa, que eu levantei o jarro, eu disse, não, esse cara não está fazendo força. Eu disse, meu irmão, se empenha aí, porque se você não se empenhar em carregar esse jarro, e eu já arrastei esse bicho sozinho daqui para cá, eu sei mais ou menos o peso dele. Está quase a mesma coisa. E está nós dois agarrados nesse jarro. Se empenhe, porque daqui para ali eu estouro meu umbigo. Minha hérnia aqui. Depois fazer aquela cirurgia de fazer um umbigo novo. Faça força aí nesse jarro aí junto comigo. Ou então saia do meio que eu vou chamar outro. Então às vezes a gente está carregando um jarro sozinho, o peso está grande. Tá, pessoal? O peso está grande, a gente precisa conversar sobre isso. Então todos precisam fazer. Teve uma época lá em casa que a gente reuniu os meninos e disse, galera, é o seguinte, não dá. A gente não tem gente aqui em casa para fazer as coisas, é a gente mesmo. Então a gente fez uma escala de quem que lava, de quem que não lava, para poder todo mundo fazer, porque se não fizer todo mundo, a gente não aguenta. Ia chegar uma hora em que eu e a Aninha estaríamos tão sobrecarregados com aquilo, que a gente estaria transformando nossa relação com eles na relação feita essa de Marta, entendeu? É tipo assim, cadê vocês estão aí fazendo? Está vendo a gente aqui sozinha fazendo as coisas? Aí começa. Aí tem que Jesus entrar e dizer, Marta, Marta. Geralmente essas cobranças vêm nos piores momentos, o momento mais lindo da casa, aí vem a cobrança no meio da sala, né, para isso acontecer. Então todos precisam fazer. 2, simplifique os processos. Isso aqui foi eu mesmo que coloquei, tá? Isso não está na Bíblia não. Simplifique os processos. Simplifique. Está fazendo as coisas de um jeito muito difícil, de um jeito muito complicado. Simplifica. Eu tenho uma conversa lá em casa com a Aninha que eu acho que a gente não vai resolver nunca. É porque para mim, a gente não deve fazer aquilo que a natureza já faz. Se eu lavei a louça e coloquei ela ali, para que enxugar? Mas ela disse que fica manchado. E fica. E para mim não tem problema nenhum ficar manchado. Mas para ela tem. Então a gente precisa ajustar. A gente precisa ajustar. Eu já passei até um álcool depois que eu lavo, eu passo um álcool, deixa eu ver se vai ficar manchado. Fica. A gente tem que simplificar as coisas. A gente teve uma DR lá em casa com os meninos há 2 semanas atrás, em que eu juntei todo mundo e disse, o seguinte, nós somos 4 pessoas, vocês têm a escala de vocês para poder lavar junto com a gente, o dia que lava cada um, mas o acordo é que sujou depois, lava, e vocês não estão fazendo. Então a partir de agora a gente vai fazer o seguinte, nós somos 4, minha teoria, nós somos 4, então a gente vai ter só 4 pratos, 4 garfos, 4 facas, 4 colheres, 4 copos, 4 canecas para tomar café. O que passar disso é do maligno.
Fiz uma preleção com eles, conversei, expliquei como é que ia funcionar o negócio. Tá vendo essas louças, tudinho que tem aqui, que a tua mãe ama? Ninguém vai mais mexer nisso aqui. Vai mais mexer nesse negócio aqui. Não mexe mais nesses pratos. E quais são os pratos que ele fala? Esse raso aqui, aquele fundo ali, esquece. Não mexe mais naquilo. Aí chamei um por um. Escrevi no grupo que a gente tem na família as regras, das medidas tomadas a partir de agora. Enviei no grupo. Vocês leram? Lemos. Isso aqui, tudo certinho. Meu povo, deu 15 minutos. Tinha um prato fundo que era daquele lugar que disse que não era para mexer, sujo, dentro da pia. Aí o filho, foi que a gente acabou de conversar. Ele, pai, eu me esqueci. E o desafio de envolver adolescentes nisso é muito grande. A gente sabe disso. Mas a gente tem que encontrar uma forma de tornar esse processo mais simples. Quem vai casar precisa olhar isso, precisa cuidar disso. Outra coisa que eu coloco, jogue fora muita coisa, doe. Tem um bocado de gente precisando de coisa, doe. Viva com menos. Viva com menos. Por mim, eu só tinha camisa preta, calça preta e tudo igual. Tudo igual. Né? Para não ter nem trabalho de ter que escolher a roupa que vai usar. Mas eu vivo em sociedade, precisa às vezes usar umas cores diferentes, usar umas roupas diferentes, a gente vai se adequando. E cada um tem um jeito. Né? O meu é exagerado, mas às vezes eu tenho tanta coisa lá no meu guarda-roupa que eu não uso. Fazer uma faxina dessas coisas é importante, abençoa outras pessoas, doe. E por último, escolha o que você não vai fazer. Não vou fazer, isso aqui a gente não vou fazer. Não tem como, essa semana não tem como fazer isso aqui, não vou fazer. Não tem que fazer tudo. Não dá para fazer tudo, não dá. Eu fiz minha agenda todo dia no começo do semestre, tudo que eu ia fazer, e aí tinha faculdade tal hora, o dia de atendimento, o dia de não sei o quê, organizei tudo direitinho, o dia que eu ia estar aqui mais para administrativo, o dia que eu ia estar aqui para fazer gestão de ministério, o dia que eu ia estar aqui para atender pessoas, organizei tudo direitinho, aí mostrei minha agenda para uma pessoa aqui da igreja, a pessoa olhou e disse, que horas tu vai estudar para a faculdade? Aí eu disse, não, mas essa parte aí eu não estava pensando em fazer não, essa parte do estudar, eu não coloquei isso na minha agenda não, tive que dar um jeito de fazer. De encaixar, mas algumas coisas às vezes eu resolvo não fazer. Vou lá, me agarro no meu 4, que é o que eu estou precisando, e passo. Isso aqui é para os responsáveis, tá? Isso aqui que eu estou falando. Não é para a galera que... É para quem está precisando... A gente às vezes precisa não fazer algumas coisas. Porque a demanda de coisa é muito grande. Então vamos dar conta das coisas que a gente tem para fazer? Vamos encontrar um jeito simples de viver isso? Vamos desafiar a família a andar junto? É o seguinte, a gente tem um bocado de coisa aqui, tem gente sobrecarregada. Historicamente, quando a gente fala de casa, geralmente a mulher está nesse lugar de maior sobrecarga. E é quase sempre é a mulher que está nesse lugar. Quando a gente amplia o conceito de casa, né, entende casa como dar conta das relações, tudo, ainda assim, fica muitas vezes a mulher sobrecarregada dentro dessa demanda. Tem mudado muito. Ao ponto de eu ter conseguido já conversar com alguns homens que se sentem sobrecarregados com as demandas da casa. Então eu fico por um lado feliz, porque eu estou conversando pela primeira vez com um homem que diz, eu não aguento mais, tá, tudo sou eu. E eu disse, que legal que tem um homem dizendo, tudo sou eu, porque às vezes a gente não tinha isso. Mas o ideal é a gente caminhar junto e dividir as cargas. Vamos carregar o jarro, todo mundo segurando o jarro direitinho, para a gente seguir em paz, pessoal, lado a lado, parceria, dividindo as cargas. Para quê? Para quê, pessoal? Para ter as coisas feitas? Para que a gente vai dar conta das coisas dividindo bem direitinho? Para que a gente consiga priorizar o estar. É cuidar do que precisa ser feito para conseguir priorizar o estar. O estar com o outro. E aí é o momento onde a gente vai sentar na sala, onde a gente vai conversar, onde a gente vai ficar até mais tarde, onde a gente vai furar o horário, onde a gente vai gastar tempo junto, estando um com o outro. E não foi isso que Jesus disse para Maria, em Lucas 10, 41? Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Meu povo, no final de tudo, do que a gente lembra? A gente lembra dos momentos que a gente passou junto. Sabe um momento que eu acho fantástico? Eu ficava muito feliz lá em casa, quando faltava energia.
Era muito bom quando faltava energia. Porque você fica sem ter o que fazer. Agora não, que o celular continua funcionando, né? O celular é tão demoníaco que ele continua funcionando mesmo quando falta luz. E aí as pessoas continuam presas ali às redes sociais. Mas lembro de algumas cenas da gente pequeno, os meninos pequenos, e faltou energia. E a gente lembra das conversas, eu lembro das histórias que a gente contou. Eu lembro das brincadeiras que a gente tirou com o céu e com os prédios que estavam ao redor. A gente começou a olhar para fora, a gente começou a olhar para as janelas, a gente estava tudo escuro dentro de casa. Vai, corre, pega a vela, acende. Parece que a gente vai para o interior, a gente vira casa de interior. A gente começa a conversar, começa a colocar, vamos para o lugar ventilado. Como assim vai para o lugar ventilado, meu povo? Isso é coisa quando falta energia. Se junta todo mundo no mesmo cantinho. Vai para o canto ventilado. E fica olhando para as coisas, fica falando besteira. Fica falando uns negócios sem noção. Vivendo um estar de comunhão profundo. Que a gente precisa ter. Então vamos dar conta das coisas, não vamos deixar a Marta sozinha. As Marias precisam ser mais Martas. E quem é Marta, precisa ser mais Maria. Precisa assumir mais esse lugar do estar. E que se quebre tudo. A gente faz depois. Na volta a gente compra. E vamos ficar junto. A gente resolve quando voltar. Vamos viver esse tempo junto, vamos parar de ficar obcecado. Martas, calma. Marta, você está preocupado com tantas coisas? E eu fico imaginando, não está no texto bíblico não, me tem uma tolerância comigo nesse sentido, de que Jesus pode ter chegado em Maria assim, e dizer, Maria, mas tu também, né, Maria? Nem para dar uma ajudinha. Vamos viver esse momento do estar. Vamos dar conta das coisas para que a gente consiga priorizar o estar. E por último, e aí uma evolução do estar. Evolui Pokémon. Ele vai para uma versão com maior poder. É quando ele não apenas está, mas ele consegue comunicar de forma explícita o afeto. O afeto de Marta no serviço, principalmente para quem é mãe e pai, será lido pelos filhos lá na frente, quando eles chegarem num lugar onde eles precisarem cuidar de uma casa e dar conta de um bocado de coisa. Mas o afeto comunicado de forma explícita, ele é lido na hora. E o seu filho, o seu cônjuge, não precisa ser amado só lá daqui a 15 anos, quando ele enxergar o que você fez. Ele não vai enxergar o fazer hoje, mas ele vai enxergar o estar, vai produzir algo nele e comunicar de forma explícita o afeto que nós sentimos um pelo outro. Isso precisa ser feito em nossos lares, em nossa casa. E quem é especialista em fazer isso? Maria. Maria sabe fazer isso como ninguém. Como Marta sabe cuidar de uma casa como ninguém, Maria sabe fazer isso como ninguém. Olha o texto de João 12. Olha o que acontece. Lázaro já tinha ressuscitado. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Preste atenção à cena. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Normal, né? Para um homem da época. Então Maria pegou uma litra de nardo puro, que é meio litro, de um perfume muito caro, derramou sobre os pés de Jesus e o enxugou com os cabelos. Guarda essa última parte desse texto. E toda a casa se encheu com a fragrância do perfume. Toda a casa se encheu com o cheiro daquele afeto explícito sendo colocado naquele lugar. Sabe o exagero? É disso que eu estou falando. Porque afeto explícito é exagero.
Ela é criticada, porque, e as outras mulheres que fazem isso também, porque pegaram um perfume que era caro, a gente podia vender e dar para os pobres. Sempre tem um cara que é prático, né, que diz, a gente está fazendo isso, para que isso? Podia vender e dar para os pobres, era muito melhor do que pegar isso daí para poder fazer um perfume. Mas tem hora que nas nossas relações, a gente precisa pegar um perfume, meio litro de perfume, lavar o pé do outro, e enxugar com cabelo, para que o cheiro, ele venha na sala, sabe, e dê esse fragrância e esse perfume para toda a casa. É o exagero do afeto, da comunicação, do que sentimos. Eu acho que Maria olhou e disse, Jesus vai já morrer, agora que ele ressuscitou meu irmão, ele vai partir. Maria olhou e disse, eu quero comunicar algo. Lázaro estava conversando, Marta estava servindo, mas ela quis fazer algo que fosse exagero, ela quis fazer algo que fosse marcante. Tanto que Jesus diz que aquilo que ela fez nunca será esquecido e será contado por todas as gerações. A gente precisa desses exageros dentro da nossa casa. E quais são exemplos disso? É a massagem nos pés. É a massagem nos pés, sabe, um do outro, está cansado, vem cá. E aí o cheiro não é desse perfume caro não, mas é o cheiro de Nívea na sala. E o pegando no pé do outro que está cansado, é exagero. Pega o creme caro, pega aquele creme das rugas e passa no pé. É mais ou menos isso, aquele creme 50 mais e passa no pé, que já está lá calejado, né? E passa o creme e a pessoa sai depois deslizando na sala e vai tomar banho com os pés lisos. É o exagero do explícito, do afeto sendo colocado de uma forma clara, aberta, explícita, entende, meu povo? É a massagem nos pés, é um cafuné demorado, porque cafuné de 5 segundos é melhor não dar, porque 5 segundos de cafuné faz aumentar a carência. Então um cafuné demorado, aquele cafuné que fica, é o exagero do afeto explícito, da comunicação do afeto, é a surpresa, é o presente cheio de significado. A gente faz muito essas coisas, aqui é para os casais, mas isso serve para filho, para tudo, tá? A gente faz muito essas coisas quando a gente está namorando. Eu quando estava namorando com a Aninha, há 26 anos atrás, ela morava em Recife, fazendo o seminário que eu já tinha terminado, então eu vim logo para Fortaleza. Eu resolvi fazer uma surpresa, chegar de surpresa lá na igreja, ela no culto tocando, eu peguei o carro de manhã, fui para Recife, tinha que chegar na hora do culto terminar, para mandar ela ligar para mim, para poder eu atender, e quando ela percebesse no orelhão, quem não sabe o que é isso, pesquisa no Google, quando ela atendesse no orelhão, eu estava atrás dela. Olha que lindo, não é exagero? Não é exagero? A gente vai perdendo isso, a gente vai fazendo as coisas, vai se esgotando, vai perdendo a capacidade de surpreender o outro. Eu lembro que eu cheguei lá na igreja, pronto, o culto não terminou ainda bem que o pastor demora a pregar. Aí eu cheguei, aí disse, né? Ele disse, olha, por favor, é surpresa, a Aninha não sabe que eu estou aqui, tu pode avisar ela que eu preciso falar com ela urgente, para ela ligar para mim, urgente. Eu sabia que ela ia fazer isso no orelhão que tinha em frente à igreja, né? Eu fiquei na esquina. Aí ela atravessou a rua, pegou o orelhão, 90. Quem não sabe o que é isso, pesquisa no Google. 90, ligou o número do meu BCP, e aí eu atendi, e eu disse, filho, o que foi? Eu disse, não, filho, eu estava com saudade de tu. Ela assim, mas era isso, eu com saudade de tu. Eu disse, como tu tá linda hoje. Aí ela, e essa tua calça marrom nunca mais tu tinha usado. Aí quando ela viu, eu estava atrás dela. Não é lindo, né? Não é exagero? Não é exagero, né? Pois é, nunca mais fiz. Vocês estão batendo palma para mim? Nunca mais fiz essa surpresa. Você precisa exagerar, meu povo. Eu cheguei ao absurdo do exagero, quando a gente namorava, de eu pegar um lençol meu, usado, assim, usado que eu falo é com meu cheiro, colocar num correio, num saco e mandar para Recife. Patético, né? É como pegar um perfume daquele e lavar os pés, meu povo. É exagero. É aquele presente caro também. É a besteira que se compra no meio do dia. É a viagem. É o cartão escrito à mão.
É a roupa do filho arrumada em cima da cama com chocolate em cima. É o exagero. Não vai fazer isso todo dia. A maioria das vezes você vai colocar aquela roupa lá na força do ódio. Mas um dia você resolve fazer um exagero. Você resolve comunicar isso de uma forma clara. É aquele abraço apertado e demorado no meio da sala, que enche a casa com perfume. Enche a casa com perfume. Tanto eu quanto o meu filho Davi, a gente tem muito essa mania de se abraçar no meio da sala e ficar um pedaço, né? Só que às vezes a Aninha está correndo para fazer uma coisa. E aí a gente abraça e segura. E ela está Marta naquele momento, ligada no Marta. Não é esse abraço que eu estou falando, esse abraço é só para tirar onda. Mas é um abraço mesmo, vem cá, abraça e segura. É demorado mesmo. Segura. Porque esse abraço demorado é exagero. E é esse exagero que exala perfume na sala. E que comunica de forma explícita o afeto. É o discurso no aniversário, no dia das mães, dia dos pais. É o exagero. É um fazer que sai do ordinário, se enche de qualidade no estar e comunica o afeto de uma forma plena, indiscutível. Então o que a gente vai fazer? Cuidar do que precisa ser feito para conseguir priorizar o estar e dentro desse estar comunicar de forma explícita o afeto que nós sentimos por aqueles que fazem parte da nossa casa. Amém, meu povo?